Aqui estamos para iniciar mais um trimestre de estudo da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz. Sempre é motivador quando começamos um novo trimestre e, por incrível que pareça, esta é a primeira semana do último trimestre de 2021. Este realmente tem sido um ano muito difícil para a maioria de nós, por isso é tão importante seguirmos apegados à Palavra de Deus. O nosso encontro diário aqui tem esse objetivo: alimentar-nos da Palavra de Deus cada dia. O título da lição do trimestre é A Verdade Presente em Deuteronômio. O conceito de verdade presente tem a ver com uma mensagem de Deus para um tempo específico. Essa mensagem é a verdade presente para esse tempo específico. Nós estamos, de acordo com as profecias, vivendo no tempo do fim e Deus tem uma mensagem específica para o nosso tempo. Esta é a verdade presente para este tempo. O que é intrigante é ver essa mensagem presente para os últimos dias num livro da Bíblia tão antigo que está lá no Pentateuco. A relevância teológica e a importância de Deuteronômio para o Novo Testamento e para a fé cristã é mais evidente do fato de que o livro é muito mencionado ou citado no Novo Testamento, tanto por Jesus como pelos apóstolos, Você vê citações e referências ao Deuteronômio nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 4, capítulo 5, Evangelho de Marcos, nos capítulos 7 e 10, Lucas, capítulo 10, João, capítulo 5, Romanos 10. E para eles, Jesus e os apóstolos, esse era um dos escritos fundamentais do Antigo Testamento, sobre o qual a doutrina cristã e a própria igreja deviam estar baseados. E o verso para memorizar desta semana não está em Deuteronômio, e sim em 1 João, e é um texto que eu creio que a maioria de nós já o temos memorizado, 1 João 4,8, que diz: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu espero você amanhã para essa jornada de estudo que promete muito. Certamente vai ser uma bênção estudar o livro de Deuteronômio durante esse trimestre. Amar para ser amado. Este é o título da lição de domingo. E eu começo com essa declaração bíblica, do verso para memorizar. Deus é amor. Uma frase tão curta, capaz de descrever a essência da divindade. Afirmar que Deus é amor é muito mais abrangente do que afirmar que Deus ama. Mas talvez essa seja a afirmação cristã mais questionada de todas. Como crer que Deus é amor quando existe tanto sofrimento no mundo? Este é, sem dúvida, o mais convincente argumento para negar a existência de Deus. E talvez um dos mais antigos argumentos, principalmente na filosofia. Em todas as épocas tem havido pensadores que usam esse argumento para rejeitar a verdade da existência de um Deus pessoal e todo-poderoso. E o raciocínio parece muito lógico. A existência de um Deus de amor é incompatível com a existência do mal. Acontece que esse raciocínio é completamente falacioso, porque a existência de um Deus de amor pressupõe a possibilidade da existência do mal, consequentemente, do sofrimento. Por quê? Veja, relacionamentos de amor só são possíveis onde existe liberdade. Se Deus eliminasse a possibilidade da existência do mal, isso exigiria criaturas condicionadas ou programadas para amar e obedecer. E aí vem a pergunta, mas que amor é esse onde não há escolha? Você consegue imaginar um mundo onde todos os seres humanos não pudessem obedecer a Deus por vontade própria, mas porque fossem obrigados a fazer isso? Imagine só se os pais de um bebê recém-nascido decidissem protegê-lo de todo e qualquer sofrimento da vida. Ao nascer, já o poriam numa redoma de vidro, com um ar puro, alimentação perfeita, sem contato com o mundo exterior. Essa criança talvez nunca pegasse nenhum resfriado ou nunca se machucasse de uma queda, porque estaria totalmente protegida.
Agora, você acha que esse ser humano cresceria feliz? É óbvio que não. Da mesma forma, relacionamentos de amor pressupõem riscos. E o maior risco é justamente o risco de esse amor não ser correspondido. O amor só existe onde há liberdade para amar voluntariamente. Lúcifer se rebelou contra Deus no céu porque era amado e tinha liberdade para amar e obedecer, ou não. Tinha liberdade de escolha e ele escolheu seguir o seu próprio caminho, se afastando de Deus. O mesmo aconteceu com a família humana. Por isso é que nós estamos aqui nessa condição de pecado, de dor e sofrimento. E a solução para esse problema não consiste simplesmente em destruir os rebeldes de forma arbitrária e sumária, como alguns imaginam que Deus deveria fazer. Não é assim. Deus está lidando com esse problema de tal forma que quando ele seja solucionado, nunca mais aconteça de novo. É por isso que podemos afirmar com convicção e sem nenhum complexo: Deus é amor. O tema de segunda-feira é a queda e o dilúvio. Nós precisamos entender o pecado do ser humano não apenas como uma quebra do relacionamento com Deus. O pecado também provocou uma ruptura interna na mente, na consciência do homem, de tal maneira que passou a existir uma propensão natural para o pecado. O pecado é muito mais do que comportamento pecaminoso. Ele está na própria natureza humana. Depois da queda de Adão e Eva, a humanidade entrou numa carreira descendente de degradação moral. Chegou a um ponto em que já não havia possibilidade de recuperação. Imagine só. Deus então envia o seu juízo sobre o pecado e pecadores através do dilúvio. É importante entender que o dilúvio não foi meramente um castigo de Deus, foi também um ato de misericórdia a fim de poupar a humanidade de afundar-se mais e mais, e viver em profunda infelicidade por causa de sua própria maldade. 8 pessoas foram poupadas na arca. O plano era começar de novo. Alguns chamam isso de a nova criação. Só que a natureza pecaminosa do ser humano continuava lá. Os descendentes de Noé se multiplicaram e começaram a repovoar a terra, e não demorou muito para que a maioria se rebelasse novamente contra Deus. E então decidiram construir uma grande torre. Você conhece a história. Com isso queriam engrandecer o próprio nome e eventualmente terem onde se refugiar caso houvesse outro dilúvio. A Torre de Babel, que dá nome à Babilônia, é símbolo de orgulho e de rebeldia contra Deus. Essa história revela um contraste impressionante entre a opinião humana acerca de suas autorrealizações, e o ponto de vista de Deus. A cooperação humana, como aconteceu para a construção da Torre de Babel, essa cooperação humana, quando é alimentada pela autonomia e direcionada para o interesse próprio, é revelada nessa história como superficial, impotente e arrogante. Entenda bem uma coisa aqui. O que dá sentido e segurança à nossa vida aqui nesse mundo não são os nossos projetos, as nossas realizações, os nossos êxitos na vida. Tudo isso só terá valor e só nos fará realmente mais felizes quando nos entregamos a Deus e andamos nos seus caminhos. Cada passo fora dos caminhos de Deus machuca e traz problemas. E você e eu sabemos muito bem disso, tenho certeza. O título da lição de terça-feira é O Chamado de Abraão. Abraão é mencionado pela primeira vez logo após a dispersão de Babel, em Gênesis 11. E o capítulo 12 começa com o chamado que Deus fez a ele. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai ao lugar que eu vou te mostrar. Se lembra dessa história, né? É interessante que você leia esse chamado de Deus em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Deus faz o chamado a Abraão, lhe promete muitas bênçãos e, ao final, uma declaração muito relevante, no final do verso 3, que diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse chamado de Abraão dá início
há uma nova história para o povo de Deus. Não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Abraão se torna o representante de todos os que são salvos pela fé. Por isso ele é chamado de o pai da fé. Eu destaco no estudo de hoje 2 pontos importantes. Primeiro, a fé de Abraão foi demonstrada através de sua obediência. Vemos que fé e obediência andam juntas. Cada uma tem a sua função no processo da salvação. Mas veja, atribuir à fé a função da obediência pode resultar em liberdade excessiva. E atribuir à obediência a função da fé certamente resultará em legalismo. O segundo ponto que quero destacar é o seguinte: ao chamar Abraão para trazer à existência um povo peculiar, Deus planejava preservar o conhecimento de sua verdade e difundir esse conhecimento por toda a terra. Esse foi o objetivo de Deus, estabelecer um povo. Esta é a função do povo escolhido de Deus, tanto de Israel no passado, como da igreja hoje. Então, não se esqueça disso, a função do povo de Deus, qual é? Preservar a verdade de Deus e também difundir essa verdade a todo mundo. A lição de quarta-feira tem como título A Aliança no Sinai. Quando nós mencionamos o Sinai, logo nos vem à mente as tábuas da lei, não é verdade? Mas é importante lembrar que as tábuas da lei não foram dadas aí no Sinai sem mais nem menos. Houve um contexto, né? Os 10 mandamentos fizeram parte de uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Uma aliança que envolvia outros elementos além da entrega da lei. Primeiro, Deus libertou o povo do cativeiro no Egito e o fez de forma assombrosa. As pragas, especialmente a última delas, né, que foi a morte dos primogênitos, depois a travessia do Mar Vermelho, a destruição do exército de Faraó, todos esses eventos foram muito impactantes para o povo de Deus. É nesse contexto, no deserto, que Deus então ratifica a sua aliança com o seu povo. E quando Moisés, diante do povo, leu o livro da aliança, a reação imediata de todos foi: nós obedeceremos. Isso tudo foi marcado, é interessante notar isso, né? Isso tudo foi marcado com sangue. No Egito, antes da saída, o sangue nos umbrais das portas, né, foi o que protegeu aqueles que creram. E agora Moisés faz, ao ler o livro da aliança, Moisés faz uma aspersão de sangue sobre o livro da aliança e também sobre o povo. Aí vem a pergunta: por que tanto sangue? Deus queria, de uma forma material, imprimir na mente daquelas pessoas que a aliança da salvação está baseada em sangue, o sangue de Cristo. A promessa que o povo fez de obedecer logo foi quebrada. Isso mostra que as nossas promessas, as promessas humanas, né, os nossos esforços para obedecer a Deus sempre são imperfeitos e incompletos. O importante é saber que a aliança de Deus com o seu povo está firmada no sangue de Cristo. Cristo obedeceu perfeitamente e pagou o preço por nossa desobediência, derramando o seu sangue. É por isso que a nossa salvação depende de estarmos apegados a Cristo. Se você cometeu falhas, se você quebrou as suas promessas que você já fez a Deus, se você simplesmente descumpriu os termos da aliança, lembre-se que, assim como a sua salvação não depende da sua obediência, a sua perdição não será resultado de sua desobediência. Sua salvação ou perdição dependem de seu relacionamento com Cristo. Estar em Cristo ou estar sem Cristo. Esse é o ponto. A lição de quinta-feira fala sobre apostasia e punição. Eu já mencionei na lição de ontem sobre a falha do povo de Israel, do povo hebreu, em obedecer aos mandamentos de Deus. E embora a obediência não fosse uma exigência legalista por parte de Deus, né, meritória, né, eles sofreram as consequências da desobediência. Talvez a mais difícil delas tenha sido ter que passar 40 anos vagando pelo deserto. E uma geração inteira
foi sepultada ali no deserto. É importante saber que quando desobedecemos a Deus, nós estaremos sujeitos às consequências da desobediência. Não confunda as consequências de sua desobediência com o castigo divino. O universo foi criado por Deus sob leis físicas e leis morais. E a quebra dessas leis geram consequências. O problema é que, da mesma forma como nós confundimos consequência com castigo, também temos a tendência de confundir o arrependimento por causa dos pecados que cometemos com o arrependimento por causa do medo das consequências desses pecados. Quem se arrepende por medo das consequências tem a tendência de negar o pecado até não poder mais. É o caso de Acã, por exemplo. E quem se arrepende por causa do pecado em si, tristeza pelo pecado, tem a tendência de admitir os seus erros e assumir as consequências. É o caso de Davi, depois de cometer adultério e homicídio. O mais importante não é se livrar das consequências, e sim obter o perdão e a restauração. Há também uma distinção entre a desobediência motivada por franca rebelião contra Deus e a desobediência motivada por falta de confiança no que Deus disse. E que o Senhor nos dê esse discernimento e essa sensibilidade espiritual para nos mantermos em completa dependência do seu poder e da sua misericórdia. Falando nessas coisas, obediência e desobediência, nós temos que nos lembrar que se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos e eu estaria bem na frente da fila, pode ter certeza. Muito bem, agora, por favor, compartilhe esses nossos vídeos com seus amigos e com a sua igreja e receba agora o meu abraço e até amanhã. Tchau.